Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas estimulantes questões, mas eu tenho uma dificuldade. É que eu estou aqui a representar o Conselho Económico e Social e, portanto, as minhas opiniões pessoais contam pouco neste cenário. E, portanto, quando fala dos 4 mil milhões de euros, o SES não tem opinião sobre essa matéria. Nunca discutimos isso internamente. E, portanto, permitir-me que eu não vá expender muito sobre essa matéria, porque não temos, nunca foi analisado esse tipo de questão a nível do SES. Quanto ao cenário idílico que retratou, que eu preferia esse aos cenários de 5 anos de austeridade, prefiro muito mais esse cenário, e o outro se calhar é mais realista do que apontou. E ao fim e ao cabo isto tinha a ver com, mesmo assim, a situação melhoraria muito em termos de nossa situação orçamental. Nós estamos num problema complicado em termos económicos, também se discutido no SES, que é tentar conciliar ao mesmo tempo dois objetivos que são muito difíceis de conciliar. Que é, ao mesmo tempo, controlar o nosso déficit externo com a nossa dívida pública. Estes dois objetivos, tratados simultaneamente e num período muito curto, é muito difícil atingido. Porque a tentação mostra normalmente o que é que se faz, tenta-se reduzir a procura interna para que diminua as exportações, para assim o déficit externo ser equilibrado, mas se uma economia, o peso do mercado interno é tão grande, o que acontece? Acontece que não se consegue criar suficientemente de riqueza para pagar impostos e, portanto, não se consegue equilibrar depois, por falta de receita, aquilo que é as contas públicas. E esse é o grande problema que temos de tentar atingir dois objetivos de uma forma simultânea e num período muito curto. Isto em países que têm uma estrutura, bem, em países que têm possibilidades de valorizar a moeda, isto é mais fácil, primeiro. Em países que têm uma estrutura produtiva equilibrada, isto é mais fácil. A nossa circunstância do nosso modelo é que tem especificidades muito próprias que não permite que isso seja conseguido com tanta facilidade. E podemos correr o risco de equilibrar as contas com o exterior, mas à custa de dificuldades internas e equilíbrios internos, ou seja, não conseguir, apesar de aumentar as taxas dos impostos, em valor absoluto, eles não serem... Nós, no Conselho Económico e Social, não aparece no documento, mas temos refletido sobre isso, e há uma opinião que tem um grande consenso, que é, entendemos que valia a pena fazer um esforço no sentido de alargar a base de incidência fiscal e não tanto aumentar os impostos em termos de valores absolutos e de taxas, mas alargar a base de incidência, isto é, combatendo a fraude, a evasão fiscal. Há aqui espaço, entendemos nós, para esse esforço a esse nível, que acho que, em nosso entender, daria mais resultados que propriamente o aumento das taxas. É evidente que também no SES temos discutido o assunto no sentido de que não somos partidários nem fanáticos no sentido ou só aumento de impostos ou só aumento de despesa. É evidente que há que fazer um esforço muito grande na componente da despesa e fala-se muito em reforma da administração pública. Uma reforma da administração pública séria, com pés e cabeça e pensada, há que ter noção que demora tempo a dar os seus resultados em termos financeiros. Não há reformas de administração pública feitas em 2 meses, em 3 meses, que deem resultados e impactos financeiros, a não ser que sejam feitas de uma forma de régua e esquadro, rapidamente. Agora, uma reforma que pense na organização do Estado, que pense como é que o território pode ficar mais equilibrado, através da desconcentração de serviços da administração central para espalhá-los por várias cidades médias do país, enfim, todo um conjunto de vetores que tem a ver com uma administração pública mais eficaz, tem que ser feita numa base de um grande consenso, com certeza, e, quanto a mim, demora tempo a dar os seus resultados. Mas quanto mais depressa que se começar, melhor, mais depressa temos os resultados. Portanto, isso tem sido matéria também discutida. Portanto, em resumo, dizia que da componente da receita, o SES entende que devia haver uma base de incidência mais alargada, e há espaço para isso, entendemos nós. E da base da componente da despesa também há, com certeza, muito trabalho a fazer num conceito de reforma da administração pública, tal como foi, eu expliquei. Quanto à situação de desemprego, se pode ser relacionada com o PAEF, é evidente que é difícil dizer que isto resulta só do PAEF. Agora, o que eu sei e o que nós sentimos é que a nossa estrutura é tão débil, que o que eu disse das pequenas e médias empresas, quando surge algum problema, a solução delas não é outra coisa senão fechar.
Se tivesse um tecido produtivo assente em empresas mais robustas, normalmente elas ajustam-se, podem despedir alguns, mas conseguem mais ou menos ajustar e sobreviverem. Agora, neste momento acontecemos é que a nossa situação é tão débil em termos de pequeníssimas e médias empresas e restaurantes e coisas desse género, o que acontece é que, perante qualquer situação, a solução não há outra senão fechar as portas. E, portanto, dizer que isto é responsável para a IF, não, isto é responsável pelo tecido produtivo que temos, que é sempre desequilibrado e que não aguenta, a expressão que eu usei, uma aragem adversa mais violenta, e, portanto, eu não quero identificar o PAIF como sendo responsável, mas é fundamentalmente a situação da nossa situação interna em termos de desequilíbrio do tecido produtivo. Quanto aos multiplicadores, é com certeza uma discussão teórica. O professor Pimpão conhece bem essa matéria e tem aí documentos, a última comunicação da Comissão que fala do intervalo, que o intervalo máximo é 0,7, o Ministro das Finanças sei que utilizou 0,8, o FMI diz que deve ser mais. Eu, por a razão que expliquei, devido ao nosso tecido produtivo, eu acho que o nosso multiplicador deve ser mais elevado. Precisamente pelo efeito que tem a ver o mercado interno. Portanto, mas isto é uma percepção, não tenho nenhum modelo matemático, mas a minha percepção, quando se fala da composição média dos países em termos de tecido produtivo, eu propendo para, prudentemente, usar um multiplicador mais alto, porque penso que no nosso caso os efeitos são... tem que ter em consideração um multiplicador mais alto do que o multiplicador. Agora, identificar aqui exatamente o número, isso não sou capaz de fazer. Professor Adriano Pimpão, pretende aqui acrescentar algo? Sim, como o Sr. Presidente, muito obrigado. Como o Sr. Presidente do SES referiu, a questão dos multiplicadores é uma discussão teórica, mas que eu julgo que em relação às questões aqui focadas nestes dois documentos e na política orçamental em geral, trouxe uma vantagem para a discussão, e é isso que eu julgo que é preciso reter. É que há, digamos, um efeito da política orçamental na economia, embora todos tivéssemos essa percepção, mas os valores que... Há também, digamos, uma coincidência, tanto na Comissão Europeia como no Fundo Monetário Internacional, sobre os valores dos multiplicadores, que andam entre 0,4, 0,5 e 1,2, dizendo o FMI que em momentos de crise os multiplicadores tendem a ser superiores a 1, portanto neste intervalo são superiores a 1. O valor que o Sr. Ministro apresentou está exatamente na média do intervalo que a Comissão Europeia fornece, e portanto, mas é o que eu digo, aplicando esse valor aos dados da consolidação orçamental constantes do orçamento, a taxa de decréscimo do produto interno bruto não é menos 1, não é menos 1 ponto percentual, mas é pelo menos 2 pontos percentuais. Isto só para dizer que há aqui uma análise até feita. Por outro lado, eu julgo que o conceito de multiplicador tem também aqui interesse pelo seguinte, é porque ele é diferente nos impostos e nas despesas, embora por simplificação nós utilizamos o mesmo indicador para tudo, mas ele é diferente nos impostos e diferente nas despesas. E normalmente é mais baixo nos impostos do que nas despesas. Eu quase que me atreveria a dizer que, com base neste conceito de multiplicador, se nós no Orçamento de Estado, em vez de subirmos os impostos, a taxa dos impostos, descêssemos a taxa dos impostos, provavelmente teríamos uma receita fiscal superior e um esforço de consolidação orçamental provavelmente mais positivo. Portanto, ao contrário, quer dizer, eu estou mais uma vez a dizer que isto são questões teóricas, mas que nos ajudam a percepcionar alternativas em termos da própria política fiscal e da sua repercussão sobre o crescimento da economia. Muito obrigado.